Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar início ao nosso material de complementação escolar na disciplina de História da semana de 15 de junho. Como vocês sabem, eu sou a professora Ana Beatriz Souza, da Escola Municipal Átila Nunes, e sempre venho com essas dicas importantes para vocês. Bom, a primeira dica é sempre anote em seu caderno a semana da tarefa, nesse caso, semana de 15 de junho, e o título do conteúdo. O título do nosso conteúdo de hoje é a Revolução do Haiti. Leia atentamente todos os textos. Anote as palavras mais difíceis e procure o seu significado no dicionário. Fique sempre atento ao enunciado das questões e responda exatamente o que foi perguntado. E não esqueça de registrar tudo em seu caderno. Então, tenha um ótimo trabalho. Vamos começar. O Haiti é uma ilha que fica exatamente no Caribe. Na antiga ilha de Hispaniola, a sua única fronteira terrestre é com a República Dominicana. No final do século XV, Cristóvão Colombo desembarcou no território haitiano, mas foi a França que realizou a colonização do país por meio da assinatura do Tratado de Ryswick, que envolvia os espanhóis e os franceses. A população do Haiti é de aproximadamente 10 milhões de habitantes, sendo que a densidade demográfica é de 361 habitantes por quilômetro quadrado, e o crescimento demográfico é de 1,5 ao ano. A maioria dos habitantes que vive nas áreas rurais, cerca de 48%, e a cidade que possui a maior concentração populacional é a sua capital, Porto Príncipe. A economia haitiana é pouco desenvolvida, sendo o setor primário o principal responsável pela captação de receitas financeiras. A nação sofreu vários golpes e foi governada por ditadores durante muitos anos, resultando na perseguição de opositores e na morte de muitos habitantes. Essa situação fez com que a Organização das Nações Unidas, a ONU, interviesse na política nacional, sendo o Brasil o responsável pela pacificação daquele país. Conforme dados da ONU, o Haiti detém o pior índice de desenvolvimento humano, IDH, do continente americano. Entre vários fatores, para esse péssimo índice, está a expectativa de vida, que é de apenas 60 anos. A maioria dos haitianos vive abaixo da linha de pobreza, cerca de 60% dos habitantes são subnutridos, o índice de analfabetismo é de 38%, a taxa de mortalidade infantil é de 62 para cada 1.000 nascidos vivos, e além de todos esses problemas, o Haiti ainda sofreu em janeiro de 2010 um terremoto que provocou a morte de mais de 120 mil pessoas. Então, apesar de todos esses problemas, o Haiti tem uma cultura riquíssima e tem uma história muito interessante para que a gente possa conhecer. Vai ser a independência única em toda a América. Não houve em nenhum ponto da América uma independência como a independência do Haiti, feita por escravos. E por isso que torna ela interessante da gente estudar. Para que vocês saibam mais sobre a Revolução do Haiti, vocês podem consultar o material didático carioca entre as páginas 286 e 288. Lá vocês vão ter todos os detalhes, como ocorreu e quem eram os líderes dessa revolução. Então fiquem atentos. Material didático carioca, entre as páginas 286 e 288, vocês vão saber tudo sobre o processo de independência, a Revolução do Haiti. E aí vamos nós para o nosso trabalho da semana do material de complementação escolar. A parte de história está situada entre as páginas 14 e 16 e tem desafios novos, tem coisas interessantes para a gente trabalhar. Então, a primeira parte da tarefa, que está na página 14, é uma leitura individual de um texto. E esse texto ele vai falar do início da Revolução, o início do processo de emancipação do Haiti. E tem duas questões para vocês resolverem. A partir da leitura do texto, vocês vão tentar pensar quais foram os motivos que iniciaram o movimento da independência do Haiti. Então, a partir desse texto 1, vocês vão tirar do texto 1 os motivos que levaram ao processo de independência do Haiti. E na letra B, os fatos realizados pelo líder do movimento, Louverture. Então, lá também no texto, vem falando o que o Louverture fez
e vocês vão escrever na letra B. Então, não tem o que errar, é só ler o texto com atenção para poder responder essas questões, ok? E aí vamos passar para a segunda atividade, lá na página 15. E aí é uma atividade nova, bem interessante, bem legal. Nós temos um texto 2, que é uma fonte histórica. O que é uma fonte histórica? É um documento, é algo que foi feito lá atrás e que serve para o historiador para reconstruir aquela história. Então, vocês têm aí uma fonte histórica e a partir dessa fonte histórica nós vamos fazer a tarefa. Então, essa fonte histórica vai falar sobre o isolamento do Haiti, que foi provocado a partir da sua declaração de independência. Essa declaração de independência, ela recebeu, na verdade, várias críticas. E aí, qual vai ser a nossa tarefa? Vocês vão imaginar que vão entrar numa máquina do tempo e vão voltar exatamente ao ano, ao dia que foi assinada essa declaração de independência. Vão pensar o como aconteceu, a emoção que as pessoas sentiram por tudo que foi falado e, principalmente, nas palavras centrais desse discurso, independência ou morte. E aí, rapidamente, a gente volta para o Brasil. E a gente vai pensar nesse momento que vive agora no Brasil, porque essa declaração de independência fez com que o Haiti entrasse em quarentena. E qual é a relação que a gente pode ter com o Brasil, com o Rio de Janeiro, nessa situação que a gente encontra hoje de isolamento social? Então, esse vai ser o objetivo da segunda tarefa. É vocês explicarem a expressão independência ou morte e tentar também falar de outras épocas onde a quarentena existiu. Vão construir no caderno um texto de, no máximo, 10 linhas. Então, não pode ultrapassar. São, no máximo, 10 linhas no seu caderno. Ok? E aí, nossa última tarefa, lá na página 16, no texto 3, a França fez uma contraofensiva. Esse texto ele vai falar sobre a reação dos franceses ao processo de independência do Haiti. O que os franceses fizeram para tentar travar o processo, para tentar não deixar que o Haiti se tornasse independente? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai criar, a partir dessa leitura e tudo aquilo que aprendemos lá no nosso material didático carioca, um diário. Nós vamos escolher um personagem histórico. Nós podemos ser um escravizado lutando pela sua liberdade, um branco senhor dos escravos, um soldado francês ou qualquer outro personagem que pudesse viver no Haiti nesse momento. E aí vocês vão contar a história da vida da pessoa, as relações que elas possuíam, o que elas sonhavam, o que elas queriam, pensando sempre nesse momento da independência. Então, vocês vão registrar tudo isso como se fosse um diário, como se vocês fossem aquelas pessoas e estivessem passando por esse momento, ok? Também para registrar no caderno, tá bom? Então, um ótimo trabalho. E para finalizar, nós temos o nosso Fica a Dica de hoje, para conhecer mais sobre o Haiti. Então, nós temos 2 sites super interessantes que vão falar de uma forma bem resumida outras características do país, que também vão servir para vocês construírem tanto o texto lá da quarentena, como esse texto do diário, conhecendo um pouco mais da cultura e dos costumes e principalmente como vive essa sociedade, tá bom? Então, um ótimo trabalho, fiquem bem, uma boa tarefa e até a próxima. Tchau, tchau!